Era o fim de Roma. Um período de trevas, caos e escuridão toma conta do Ocidente. As colunas da civilização ocidental foram derrubadas por invasões pagãs bárbaras. Num pandemônio que trouxe a morte, o caos e a destruição de uma das civilizações mais importantes da história do Ocidente. É exatamente isso que muita gente pensa que aconteceu com o mundo quando o Império Romano caiu. Mas a realidade é um pouquinho diferente. Isso porque, diferente do que muitos pensam, Roma não caiu. Ela, na verdade, durou até o fim da Idade Média. Ela só foi continuando para Império Bizantino. Mas assim, se você fosse daquela época, você não ia gostar muito disso, não. Ah, mas como assim? Como é que aconteceu essa história? Me explica direito. Vamos ver que eu te explico direitinho. Tá, vamos do início. Tudo começou no século II, quando o território de Roma já estava muito grande. Estava no ápice do Império. Então, o imperador ele decidiu que já estava na hora de parar um pouco com as conquistas de novos territórios. E ele falou para os soldados, para o exército, né, que eles não deveriam mais avançar territorialmente, sim manter e proteger ao máximo as fronteiras. O problema é que era justamente a expansão Ei, gente, vamos embora, já deu horário. O que vocês estão fazendo? A gente tentando entender como que a Roma caiu. Pô, bora lá pra casa. Não, então bora, gente. Bora terminar de contar essa história. Tá, então, como eu estava te falando, era literalmente a expansão do Império que colocava comida na mesa do povo. Porque assim, a principal coisa que eles conseguiam com essas conquistas era o escravo de guerra. E a boa parte da mão de obra, na verdade toda a mão de obra de Roma, era mão de obra escrava. Metade dessas pessoas que eles conseguiam ficavam no campo na produção de alimentos. Com o imperador, ele simplesmente decidiu que agora a gente não vai mais expandir nada, eles pararam de conseguir mais escravos e ele ficou diminuindo cada vez mais a mão de obra. Sem mão de obra ficou sem colheita ficou sem comida. Isso acabou gerando uma crise enorme e o preço dos alimentos subiu bastante e não estava tendo mais nada. Isso gerou um monte de revolta e agora todo mundo queria tomar o poder. Então assim, gente, a queda do Império Romano começou dentro de Roma e por causa da falta de comida. E quando Roma já estava tão fraca e desestruturada que ela não conseguia proteger suas fronteiras, aí os germânicos começaram a invadir e tocar terror nas províncias. Então, o Império ele caiu definitivamente quando um dos Augustos, ele foi deposto por um rei germânico. Então quer dizer que o Império Romano, já que ele caiu, qualquer outra civilização pode também cair por causa da fome? Sim. E assim, é aí que o povo confunde, porque na verdade Roma não caiu. Ela foi dividida ao meio em Império Romano Oriental e Império Romano Ocidental. O Império Romano Oriental foi o que continuou até o fim da Idade Média. E ele, na verdade, ele só trocou de nome para Império Bizantino. Ah, então peraí. Império Bizantino era Roma? Sim. Moça, você essa história todinha? Tu conhece? Conheço. Aí, simplesmente, o Constantino chegou na cidade de Bizâncio e já trocou seu nome para Constantinopla. E aí, essa Constantinopla, ela sobreviveu há mais de 1000 anos dentro do Império Bizantino. E ela foi governada pelo imperador Justiniano. E o Justiniano sempre teve em mente em querer organizar as leis daquele império. Então, ele reuniu todas as leis e colocou em uma única só obra, que foi o Códex. E também, na questão religiosa, o Justiniano ele queria unir a Igreja Oriental e a Igreja Ocidental. Mas qual que era a diferença delas? É o seguinte, a Igreja Oriental, eles utilizavam o idioma local e eles não admitiam as imagens tridimensionais. Já na Igreja Ocidental, eles utilizavam a sua língua, era o latim, e eles não reconheciam o chefe imperador daquele local. Ou seja, com todos esses questionamentos dos dogmas da Roma, eles foram considerados hereges porque eles estavam sendo contra a tradição cristã da Igreja Católica. Então eles foram considerados hereges. E a partir daí construiu a Igreja Ortodoxa. Depois de vários acontecimentos no Império Bizantino, após o auge do governo Justiniano, o Império simplesmente ele não expandiu mais territorialmente.
e os muçulmanos, eles começaram a ultrapassar essas barreiras e começaram a ocupá-las. E também é muito válido ressaltar que os bizantinos eles construíram um dos maiores impérios da Idade Medieval. Durante a Baixa Idade Média, ocorreu esse expansionismo ocidental e as cruzadas elas foram particularmente muito nocivas a Constantinopla, porque ao invés deles atacarem Jerusalém, eles começaram a atacar um império cristão. Então, com a expansão dos turcos, o sultão Maomé II ele conseguiu destruir as muralhas de Constantinopla com seus poderosos canhões e assim, devido à grande quantidade desses turcos, eles começaram a se estender por aquela região e formaram a sua capital, que atualmente é Istambul. Mas durante tudo isso, no Ocidente, aconteceu as invasões dos bárbaros e teve vários povos que invadiram, mas os principais deles, os mais importantes, foram os francos. Aí, vou explicar pra vocês um pouquinho. Teve essa invasão e aí, com essa invasão dos francos, eles se expandiram muito em Roma. E aí, tava tendo outra invasão dos hunos também. Isso aí, Roma tava com muito medo de tudo isso. Roma decidiu e ele fez um contrato com os francos, que os francos protegeriam o Império Romano do Ocidente e em troca eles teriam terras em Roma. Daí eles teriam essas terras e cada vez mais eles foram se expandindo e foram criando tribos. O principal imperador e rei